Olá, tudo bem? Eu sou Lavínia Teixeira Machado e vou lhe mostrar outra sequência de movimentos de chão que utilizamos em nossas aulas para a integração do quadril. Retomando, o nosso protocolo propõe as seguintes metas de aprendizado: criação de padrões motores que estimulam a percepção e o ajuste espaço-temporal e o conhecimento da complexidade neuromotora. Para isso, os movimentos intencionais são acionados por elementos disparadores que estimulam a consciência do corpo e as possibilidades dele se mover no ambiente. Percepção do ritmo, compreensão e interpretação do movimento gestual, e aí usamos então músicas com ritmos diferentes para permitir a incorporação do som no corpo. E o jogo simbólico também é utilizado como uma ferramenta para a expressão do gesto na dança. E ajustes graduais nas variadas disfunções motoras. Os movimentos durante as aulas do TAUT, elas são modificadas gradualmente. As tarefas, elas estimulam um conhecimento de como usar o corpo facilmente, de acordo com as especificidades de cada um. Os movimentos também podem acontecer de maneira ativa-assistida, tá bom? Em outro vídeo, eu mostro a maneira adequada para conduzirmos o movimento do nosso aluno ou da nossa aluna de forma mais fácil e com mais fluidez, ok? Por conta desses pontos, a tarefa deve ser iniciada em decúbito dorsal para o treino da coordenação do movimento à música. Na posição supina, fica mais fácil de proporcionar o alinhamento corporal, que nada mais é que o relacionamento dos segmentos corporais entre si, assim como a oscilação do corpo em relação à gravidade e à base de sustentação. Então, quanto maior a base de sustentação, melhor o controle postural e assim podemos direcionar nossa atenção para prováveis amplitudes de movimento restringidas. Iniciamos primeiramente o movimento dos membros inferiores. Flexionamos os quadris e joelhos mantendo pressão contra o solo. Os pés devem manter o contato com o chão. Os braços devem estar posicionados ao lado do corpo. Os joelhos pendem de um lado ao outro no tempo da música. A música deve ser adequada ao nível funcional de quem estiver executando o movimento, tá bom? Agora, associamos os movimentos dos membros inferiores com o movimento contrário da cabeça, ou seja, enquanto os membros inferiores pendem para o lado direito, a cabeça vira para o lado esquerdo e vice-versa. Este movimento, no caso, aciona sobremaneira os músculos abdominais oblíquos e eles são elementos essenciais para a formação do espartilho muscular da postura, já que sua ação proporciona constante estabilização abdominal. Ao graduar a dificuldade do movimento, podemos modificar as direções, como cruzar um membro sobre o outro, com o membro inferior cruzado sobre o outro, associar o movimento da cabeça para o lado contrário. Além do movimento da cabeça, podemos pender os membros superiores para o lado contralateral também. Podemos acionar ainda mais os oblíquos com os joelhos voltados para cima e podemos dificultar um pouco mais ao segurarmos os pés. Nesta posição, acionamos reações posturais e estratégias de percepção de fluxo do movimento ao realizarmos o pêndulo. A posição estável do pêndulo comum fica no ponto médio do caminho quando a força da gravidade procura manter o pêndulo em uma posição puramente vertical. A força que o primeiro move o pêndulo é finalmente absorvida pelo atrito, os movimentos vão se tornando progressivamente menores até que o pêndulo permaneça em repouso na posição estável. O pêndulo pode ser movido aplicando uma força mínima em qualquer direção que não seja vertical. Neste caso, deixamos o peso do joelho descer em sentido ao chão e, para o outro lado, deixamos o pé tocar o chão. Do ponto de vista dinâmico, toda posição estável faz parte de uma série de posições que constituem um movimento. Ao se mover de um lado para o outro, um pêndulo passa pela posição de estabilidade na velocidade máxima. Quando o pêndulo está no estado estável, no ponto médio de seu caminho, ele permanece ali sem se mover até que alguma força externa
seja aplicada a ele. Esta posição estável requer energia mínima para a sua manutenção. No entanto, nos casos em que os movimentos não são adequadamente ajustados à gravidade, a passagem do corpo pela posição estável não é claramente definida e os músculos continuam a executar um trabalho supérfluo desnecessário. No próximo vídeo, continuaremos mostrando sequências coreografadas que acionam a integração da cintura pélvica, tá bom? Até breve!